Olá, muito boa noite. Desde o segundo semestre do ano passado, ela já estava batendo na porta dos brasileiros. Mas, tecnicamente, foi a partir da divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre do ano, feito recentemente pelo IBGE, que oficialmente foi confirmado, o que todos nós já sabíamos. O Brasil está em recessão. Mas diante da crise econômica que afeta todos os setores, quais as perspectivas para quem tem um negócio e para quem está começando a empreender? Afinal, são mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas em todo o Brasil, pouco mais de 5 milhões de microempreendedores individuais e 4 milhões de produtores rurais. E é sobre este assunto que eu converso agora com a diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamice Cavalcante. Lamice, muito prazer recebê-la aqui no Band Cidade Entrevista. É um prazer também estar aqui. Tá bom. Bom, inicialmente, para o telespectador entender, porque economia é um assunto às vezes um pouco complicado. É muito simples quando a gente sabe que a conta aumenta, mas assim, no contexto técnico, a gente viu aí, foram duas retrações seguidas do PIB, né? No primeiro trimestre, uma retração aí de 0,7%, no segundo trimestre, 1,9%. Ou seja, até o fim do ano, realmente, a economia do Brasil vai fechar no vermelho, né? Com certeza. Provavelmente, a expectativa é de que o PIB diminua em torno de 3%, né, do seu percentual total. Ele deve cair em torno de 3% neste ano de 2015. Então, assim, é uma perca muito grande da nossa produtividade. A tendência, ela deve sempre aumentar e, no nosso caso, está caindo. Realmente, estamos em recessão. É uma pena. Em virtude de uma crise política, acabamos tendo uma crise econômica. Então, realmente, o Brasil tem que verificar maneiras de como ajustar suas contas. O governo federal tem que tomar medidas estruturais para que saiamos realmente dessa recessão e voltemos a crescer, pois estávamos no ano de 2014 muito bem, 2013 até meados de 2014, antes dessa crise política, estávamos caminhando bem. Antes da eleição também. Antes da eleição, que muitas ações foram tomadas após a presidente Dilma ser eleita. Então, realmente, como nós trabalhamos com empreendedorismo, com negócios, o Sebrae fica muito preocupado em tratar as nossas micro e pequenas empresas para que elas permaneçam no mercado. A gente trata tanto de apoiar essa implantação, esse surgimento de negócios, quanto de mantê-los no mercado, mantê-los sustentáveis, porque não adianta você só abrir um negócio. Esse negócio, ele tem que permanecer, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser competitivo, ele tem que se autossustentar no mercado. Não é intenção nenhuma criar uma empresa para que no máximo em 2 anos ela morra, ela venha a fracassar. A intenção é que ela nasça, cresça e se desenvolva, né? Vire pequena, grande empresa, esse é o objetivo. Certo. Bom, e se as grandes empresas já estão sofrendo o impacto dessa crise, os micro e pequenos empreendedores devem estar sofrendo muito mais, né? Mas a gente sabe que toda crise, uma hora ela acaba, pelo menos é o que a gente espera, né? Então, assim, qual a perspectiva, né? O que o Sebrae pode dar de orientação para o micro e pequeno empreendedor nesse momento? Como equilibrar as contas? O que vai ser prioridade nesse momento? Quais as dicas que poderiam ser passadas? Então, nós continuamos tocando nossos 99 projetos em todo o estado do Amazonas. O Sebrae tem uma expertise muito grande em gestão das empresas, que é o que mais faz as empresas falharem no mercado, é a questão de gestão. Então, a gente apoia tanto na gestão, quanto no setor financeiro, quanto na inovação. O brasileiro, as microempresas, elas são muito criativas. Essa inovação, ela é muito pertinente nas micro e pequenas empresas e principalmente em momento de crise. Eles enxergam grandes oportunidades em momentos de crise. Então, o Sebrae apoia todas essas iniciativas. Nós temos muita capacitação, nós temos um programa que se chama Sebrae Tech, que é de apoio à inovação e tecnologia, onde o Sebrae subsidia 80% do custo da implantação desse produto, dessa solução dentro das micro e pequenas empresas. Agora mesmo,
com essa crise, para fortalecer as micro e pequenas empresas, nós criamos, o Sebrae em nível nacional lançou o movimento Compre do Pequeno Negócio. Esse movimento foi lançado agora em agosto e ele fomenta que toda a sociedade, além dos clientes das micro e pequenas empresas, comprem dos pequenos negócios. Porque você comprando dos pequenos negócios, você está fomentando a atividade econômica na sua comunidade, no seu bairro, no seu município e, consequentemente, no seu estado e em todo o Brasil. E os pequenos, eles compram de quem? Eles compram dos grandes, das grandes empresas. Então, essa forma mantém a economia ativa, que é o principal objetivo de todo o nosso Brasil. Manter a nossa economia exatamente. É importante salientar que no momento de crise as pessoas não podem parar de gastar totalmente, senão o país quebra, né? Mas é o momento de se priorizar como vai usar esse dinheiro. E você não vai deixar de usar os produtos essenciais, né? Então, assim, muitas vezes o pão você vai continuar comprando, o leite. Então, em vez de ir no grande, talvez indo ali na padaria do seu bairro, você vai estar ajudando a estimular essa economia. Lembrando que é interessante que você falou, porque os pequenos, a gente não quer prejudicar os grandes, né? Os pequenos estão comprando dos grandes, né? É um ciclo que se fecha mesmo, né? Isso, e a economia circula, né? O dinheiro circula, a renda circula, e esse é o maior objetivo. Então, esse movimento, ele vai culminar no dia 5 de outubro, que é o dia D da micro e pequena empresa, é o dia que a gente comemora a micro e pequena empresa. Então, até lá, nós estamos fazendo muitas ações, cadastrando empresas para que elas coloquem, né, nas suas vitrines, que elas estão participando desse movimento, Compre do Pequeno Negócio, para que as pessoas, toda a sociedade, além de todos os seus clientes, sejam estimulados a comprarem desses pequenos negócios. Nós, no Sebrae, dentro do Sebrae Amazonas, nós temos o contador do pequeno negócio. Então, todo funcionário do Sebrae alimenta esse contador. E desde agosto para cá, a gente já comprou de micro e pequenas empresas em torno de R$500 mil, somente os colaboradores do Sebrae. Então, a gente faz esse estímulo de que você faça essa troca. Compre do pequeno, sabendo que o pequeno vai comprar do grande. E também as nossas licitações, a gente dá uma preferência para as micro e pequenas empresas, seguindo a lei, né, a lei geral da micro e pequena empresa. Então, as nossas licitações do Sebrae, ela tem toda a questão de exclusividade às micro e pequenas empresas no valor de até R$80 mil, empate ficto, quando ela empata com uma grande empresa, ela tem preferência na contratação. E durante esse ano de 2015, o Sebrae já comprou cerca de R$5 milhões de micro e pequenas empresas. Então, o movimento, a gente não só fomenta que os outros façam. Nós estamos fazendo a nossa tarefa de casa como colaboradores e como instituição, fazendo o fomento aos pequenos negócios, que é o nosso grande público-alvo, né? Não esquecendo que elas são 99% das empresas de todo o Brasil. Elas empregam cerca de 42% da massa salarial hoje de todo o Brasil, vem das micro e pequenas empresas. Nesse momento de crise, em que as grandes tanto demitem, né, as micro e pequenas, elas conservam os empregos e até crescem, né, algumas crescem em momento de crise, porque vislumbram oportunidades e acabam contratando. Então, assim, é demonstrar a importância desse pequeno negócio para a economia, tanto estadual quanto nacional. É um segmento que precisa estar fortalecido mesmo. A gente sabe que num momento como esse, aumenta muito também a inadimplência, né? As pessoas não conseguem honrar suas dívidas e isso acontece também com o empresário, com o microempreendedor. Como controlar, né? Como fazer a conta fechar, que conta priorizar, né? A dica agora para os microempreendedores aí que estão com dívidas. Como eles podem calcular, assim, o que eles podem priorizar nesse momento para fazer o negócio, não interferir no negócio, né? E também não criar uma dívida muito grande, que a gente sabe que a questão dos juros em algumas dívidas pesa bastante, né? Com certeza. Então, a gente sempre orienta eles questão de pagamentos básicos que não pode faltar. Conta de água, conta de luz, conta de telefone, porque senão a empresa
fornecedores, senão a empresa não tem como se movimentar. Infelizmente, a maior dívida é junto aos bancos. E esse é o momento de negociar, né? Como o dinheiro está escasso no mercado, inflação alta, câmbio elevado, né? Então, esse momento, quem tem dinheiro, quem tem a intenção de pagar e de limpar seu nome, que geralmente as micro e pequenas empresas têm esse intuito, porque o que eles têm? O crédito é o nome deles na praça, é o nome da empresa. Se ela não tivesse crédito, ela não tem como continuar atuando no mercado. Então, é negociar realmente suas dívidas, principalmente junto aos bancos, negociar. Há uma redução grande na taxa de juros, há uma redução nas multas, há um valor muito mais considerável para ser pago a partir do momento que você diz, não, eu quero pagar. Como é que a gente pode fazer? E a partir do momento que você parcela essa dívida e paga ela em dias, você está adimplente no mercado. Você volta a ter o nome da empresa sem restrições. E é o que mais eles precisam para poder investir e crescer. E às vezes você procurar trocar uma dívida que tem um juro maior por um juro menor também é válido, né? Com certeza, você tem que averiguar qual que está devendo, qual o valor maior de juros, qual que deve menos, qual que deve mais, e fazer essa avaliação. Mas nós temos cursos de fluxo de caixa, de preço de venda, de como melhorar, né, a atuação no seu negócio, principalmente gestão. A gestão, ela é a chave para o sucesso do seu negócio. Em todo o Brasil, no Amazonas, cerca de 80% das empresas que fecham, o motivo é a gestão. Então, a gente sempre orienta, quanto mais informações você tiver sobre a gestão do seu negócio, de uma maneira geral, melhor você vai atuar na sua empresa, melhor ela vai se estabelecer e crescer no mercado. Independente de crise ou não. Independente de crise ou não. As empresas têm que aprender a explorar mais o Sebrae. O Sebrae existe para dar esse apoio. A maioria dos nossos produtos, das nossas soluções, se não são gratuitas, elas têm um preço muito acessível, que é justamente para esse nosso público. Então, quanto mais procurarem o Sebrae, nós temos parceiros que cresceram muito, que continuam crescendo, inclusive na crise. Por quê? Porque eles têm um apoio, eles têm um direcionamento, eles têm todo um cuidado nosso de direcioná-los para o mercado da melhor maneira possível. Afinal de contas, nós do Sebrae somos especialistas em pequenos negócios. Então, são os melhores a procurar nesse momento, principalmente de crise. Tá certo. Lamice, a gente vai fazer um rápido intervalo. Já já a gente retoma a nossa entrevista. Não saia daí num instante só. Estamos de volta com o Band Entrevista deste sábado, que hoje recebe a diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamice Cavalcante. E o assunto é qual a perspectiva para os micro e pequenos empreendedores, né, diante dessa crise econômica pela qual o Brasil passa nesse momento. No primeiro bloco, você deu uma explanação com algumas dicas, né, para as pessoas, para os administradores aí poderem fechar suas contas, né, no momento de crise. E agora eu gostaria de falar com você, porque assim, recentemente, até o jornalismo aqui da Band fez uma reportagem que mostrou que a junta comercial aqui de Manaus registrou um aumento no número de novas empresas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. E boa parte dessas novas empresas pode ser resultado mesmo dessa crise por conta do desemprego, das pessoas usando, né, as suas rescisões, né, para abrir um novo negócio, ou seja, vendo uma oportunidade de ter o seu próprio negócio. Mas antes de abrir uma empresa, não basta ter só o dinheiro, é preciso uma série de cuidados justamente para não acontecer o que a gente falou já no bloco anterior, que é das empresas que acabam morrendo aí antes de 2 anos de atividade, né? Isso. O Brasil é um país de empreendedores. A cada 10 brasileiros, 7 têm o sonho de empreender e 7 empreendem. Então, nesse momento de demissões, né, antigamente as pessoas pegavam o dinheiro de suas demissões e gastavam comprando carro, comprando casa, adquirindo bens de consumo, geladeira, fogão, e quando ia ver não tinha mais nada do dinheiro. Hoje em dia, com o empreendedorismo em alta, as pessoas empreendem, pegam o seu dinheiro e investem no seu negócio. Muitas vezes porque outras empresas estão dando certo, às vezes vê o seu vizinho, o seu colega,
o seu parceiro que está dando certo na sua empresa diz, não, eu também estou vendo uma oportunidade aqui e vou criar o meu negócio. Porém, sem ter um direcionamento. Então, nós orientamos muito que, nesse momento, ele faça um plano de negócios. O que é o plano de negócios? É colocar no papel o que você tem em mente para empreender. Ali você vai colocar a sua projeção de receita, a sua projeção de custos, o que você vai precisar, quantas pessoas você vai precisar. Você vai começar sozinho, você vai ter a ajuda de um filho, da sua esposa, porque começa muito pequeno e muito familiar essas empresas. Então, esse plano de negócio, ele é fundamental para que a empresa se estruture, se organize e tenha sucesso no futuro. E depois desse plano de negócio, obviamente, se houver alguma dúvida, procurando o Sebrae, ele também vai ter toda essa orientação de se ele está indo pelo caminho certo, o que está faltando, o que pode ser incluído. Isso, e inclusive o plano de negócio a gente também tem modelos, a gente também ajuda a constituir. Nós temos várias capacitações, várias palestras que a gente dá no início, seu negócio certo, comece bem, comece certo, como iniciar seu pequeno negócio. Temos vários produtos, várias soluções direcionadas a esse público que está começando a empreender. O que você tem para pagar de tributos, quais são os documentos que você precisa. No caso do microempreendedor individual, que o Sebrae, em nível nacional, estimulou a criação dessa pessoa jurídica, nós fazemos o registro, mas nós explicamos quais são os ônus e quais são os bônus, quais são os pagamentos que têm que ser feitos mensalmente para que obtenha os benefícios dessa pessoa jurídica, né, que é a questão do resgate da cidadania, a questão de você ter a previdência social, você ter acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, até auxílio reclusão. Então, assim, para você obter esses benefícios, o que você precisa fazer, qual é o ônus, qual é o pagamento mensal que você tem que fazer, qual é o documento anual que você tem que apresentar. E qual que é o valor do seu negócio, de investir no seu negócio, o que você precisa. Para ver onde se encaixa. Para ver onde se encaixa e melhores opções para que o negócio dê certo. Porque no caso do microempreendedor individual é para empresas que têm um lucro de até quanto? Assim? Elas têm um faturamento até R$60 mil ano hoje. É o equivalente a R$5 mil mês de faturamento bruto. Então é assim, o pipoqueiro, o vendedor de cachorro quente, o camelô, a gente ajudou muito a prefeitura a registrar todas aquelas pessoas que atuavam na informalidade e que hoje estão nas galerias. Então, assim, essa questão desse resgate da cidadania, essa questão de trazer os informais para a formalidade, de mostrar para eles a importância deles estarem formais e deles poderem crescer a partir dessa formalidade, o Sebrae trabalha muito em parcerias tanto com a Prefeitura quanto com o Governo do Estado. Nós trabalhamos com vários parceiros. O microempreendedor individual também pode contratar, mas tem um limite, né? Pode contratar um empregado, somente. Já o micro, aí vai aumentando, micro, pequeno e médio empresa. Isso, a partir do momento que ele sai do microempreendedor individual, que ele fatura acima de R$60 mil por ano, ele já entra como microempreendedor, como microempresa, e aí ele já tem outras atribuições, mas ele também pode crescer ainda mais. Ele já pode contratar mais funcionários, ele já pode oferir uma receita maior, ele já pode vender para outras empresas. Ele também, assim como o microempreendedor individual, pode participar de licitações, que é um mercado grande, tanto do governo municipal, quanto estadual, quanto federal, que nós temos a lei que traz esse benefício para as micro e pequenas empresas. Então, abre um leque de oportunidades muito maior. O acesso ao crédito, porque a partir do momento que você é formalizado, que tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica, tem vários bancos oficiais e particulares que têm linhas específicas para esse público. Com juros mais baixos. Com juros mais baixos, juros subsidiados, prazos maiores, que é muito melhor para você trabalhar. A burocracia hoje para você abrir uma empresa, ela é bem menor do que já foi no passado. Então não há motivo para a pessoa querer, de repente, aí, continuar na clandestinidade, né? Estar regularizado sempre é a melhor alternativa, né? Então, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa pega lá a sua rescisão, quer abrir um negócio, mas não quer formalizar. Tem que pensar que tem que formalizar, né? Se tiver intenção de crescer, né? Tem que realmente formalizar, porque se ficar restrito à informalidade,
provavelmente não vai crescer muito, né? E a gente está aí, o mês de setembro chegou, o fim do ano já está batendo na porta e a gente sabe que no fim do ano as pessoas sempre ficam com aquela expectativa, poxa, pelo menos no fim do ano a economia vai ficar um pouco mais acelerada por conta das festas de fim de ano, dos presentes de Natal. Mas é preciso também ainda muita cautela na hora de ir às compras no fim do ano, porque 2015 realmente não está sendo um ano bom para a economia e talvez 2016 ainda tenha reflexo disso, né? Isso, ainda há uma perspectiva de que realmente 2016 ainda haja uma queda no PIB de mais ou menos 0,5%, menor do que que vai provavelmente acontecer durante esse ano, mas ainda crise econômica. Mas assim, realmente final do ano não tem como, né? Tem o 13º que é lançado no mercado, né? As empresas, que já ajuda em quitar dívidas, ajuda, né? A quitar dívidas, ajuda a comprar mais um pouquinho os presentes de Natal. Então, fatalmente, esse último trimestre deve aquecer um pouquinho mais a economia. Não saindo da crise, mas deve aquecer um pouquinho mais em virtude dessa expectativa do Natal, das compras de Natal e do 13º que é jogado na economia. E as pessoas começarem a se organizar para pouparem um pouquinho, porque é no momento de crise também que muita gente aí foi pega de calça curta, né? Sem nenhuma economia, aí complica mesmo. Né? Infelizmente a poupança ela não faz muito parte da cultura do brasileiro. Né? Então, assim, a gente gasta muito, aumenta o poder aquisitivo, a classe C aumentou muito o poder aquisitivo nos últimos anos aqui no Brasil, inclusive eles também empreendem muito, mas a nossa perspectiva, a nossa vontade mesmo grande é de gastar, é de consumir, né? Não é à toa que a inflação elevou devido a esse grande consumo, mas a gente tem que ter essa cultura realmente de poupar, né? Poupar até para investir, né? Temos que investir em produtos corretos, em empresas saudáveis, né? Isso é muito importante realmente para a economia. Planejar também as compras, evitar a compra por impulso, né? Isso também é muito importante. Evitar os juros, né? Que quanto mais parcelado, quanto mais se apresenta a facilidade na hora de parcelamento de compras e prazos muito dilatados, os juros ele é muito elevado. Então, vale a pena parar para pensar e dizer, não, eu preciso comprar isso agora, é melhor eu juntar o dinheiro e comprar à vista, porque muitas vezes os juros do Brasil, infelizmente, é um dos mais elevados do mundo, né? E aí, muitas vezes, você paga 2, 3 produtos, né, em um só financiamento. Aquela parcelinha que atrai muitas vezes não vale a pena perder de vista. Lamice Cavalcante, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, pelos seus esclarecimentos e vamos torcer aí para que a nossa economia se recupere o mais rápido possível. E queremos colocar o Sebrae à disposição de todas as empresas e dos potenciais empresários que também são nosso público, tanto empresas do agronegócios, do comércio, do serviço, da indústria. O Sebrae está de portas abertas, temos muitas soluções para o seu negócio. Esperamos que você conte conosco, porque nós contamos com vocês. Muito obrigada. Certo, tá bom. Para você aí de casa, uma boa noite, um ótimo domingo. E a gente volta então a se encontrar na segunda-feira, feriado de 7 de setembro, no jornal Band Cidade, a partir de 10 para 7 da noite. Até lá!